falando, ninguém nasce andando. Não. Você tem que primeiro ser preparado para depois você ocupar o que Deus quer que você faça na presença dele. Às vezes achamos que está demorando demais, mas o tempo de Deus não é o tempo do homem, porque o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Às vezes achamos que está demorando demais, mas às vezes não. Se Deus nos der naquele momento, nós não vamos ter capacidade de absorver, de pegar e de fazer algo bom para Ele, porque nós vamos passar à frente dele. E Ele tem que nos preparar, Ele tem que nos moldar, Ele tem que nos quebrar, Ele tem que nos mostrar o que Ele quer em nossas vidas. Ele tem que nos ensinar a buscá-lo, a buscar a tua face. E naquela época aconteceu isso com Esther, e ali ela estava. Aconteceu que passaram os tempos, várias moças entraram na presença do rei, várias moças. E quando elas iam para a presença do rei, elas poderiam levar o que quisessem. Hoje em dia as pessoas estão buscando muito dinheiro, preocupado muito com tempo, porque tempo é dinheiro na América. Ok, tempo é dinheiro na América, mas a palavra de Deus fala para não juntar tesouros na terra, para juntar nos céus, para juntar nos céus o tesouro que nós temos que ter. E aquelas moças poderiam levar dali o que quisessem, joias, roupas, o que quisessem para a casa do rei, no dia que fosse encontrar com ele. Quando você vê uma pessoa muito ambiciosa, essa pessoa não tem muito coração nas coisas de Deus, porque Deus é simples, Deus é amor. E Esther não quis nada. Quando foi chegada a hora de Esther entrar na presença do rei, ela não quis nada. Ela quis saber o que o rei gostava. Como era a mulher que o rei estava procurando para ser rainha. Muitas vezes vemos pessoas dentro mesmo da casa do Senhor que não está buscando o Senhor. Está indo na igreja para ver moda, para passear, porque não tem para onde ir, porque é América. E a casa de Deus não é desfile de moda. A casa de Deus é um santuário de oração. A casa de Deus é um hospital, que às vezes chegamos aqui carregados e saímos daqui pulando, glorificando ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluias. E Esther chegou, a noite de Esther entrar na presença do rei. E quando o rei a viu, ele viu que ela era diferente. Esther tinha um brilho diferente, porque Esther tinha a presença do nosso Deus. Esther era diferente como eu e você, quando passamos na rua e damos o nosso testemunho de pessoas que realmente servimos a Deus. As pessoas falam, ali vai uma serva do Senhor. Ali tem um homem de Deus. Aquela ali não é uma pessoa fingida, mentirosa. E Esther era assim, transparente. E ele viu que ela não era igual às outras que estava cheia de joia, custando andar, de tanta coisa que levavam, porque depois eles poderiam ficar com os presentes que elas levavam para a casa do rei. E Assuero apaixonou por Esther. Ele apaixonou com ela à primeira vista. Igual quando o nosso Deus apaixonou por nós. Quando Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Quando Ele escreveu a sua história no livro da vida. Quando Ele falou, esta é minha, este é meu, neste o diabo não toca, porque eu tenho um plano na vida dele. É assim que Deus faz. E Deus estava ali com Esther. E Mordecai, naquela época, vigiando o que iria acontecer com ela. Porque ele a tinha como filha. E Esther estava muito feliz que o rei tinha escolhido e tinha a coroado a rainha. Nós somos rainhas do rei. Deus nos tirou do mundo sujo, do mundo que não tem nada para oferecer, a não ser momentos passageiros, coisas passageiras, insignificantes, que quando estamos no mundo achamos que é muito, mas quando estamos na casa de Deus vemos que não é nada. O mundo só oferece essas coisas aí passageiras, mas Deus nos dá a vida eterna. Deus nos dá a vida eterna, a salvação. Deus tem uma nova Jerusalém preparada para nós morarmos com Ele para a vida eterna. Amém? E aí,
o rei colocou na cabeça de Esther essa coroa. A coroa rainha. E o rei deu um grande banquete em comemoração. Passados os tempos, como sempre acontece na minha vida e na sua, sempre o diabo tenta nos derrubar, nos destruir. Ele arma armadilhas, ele arma as coisas que mais a gente não imagina que vai acontecer para tentar nos fisgar e nos tirar do propósito de Deus. Passados os tempos, Mordecai ficou sabendo que 2 eunucos do rei, que eram servos dele, estavam tentando matá-lo. Com isso, Mordecai ficou desesperado. Ele tentou falar com Esther e fez com que isso chegasse ao ouvido dela. Quando isso chegou ao ouvido dela, ela pegou, colocou os outros servos para poder verificar o que estava acontecendo. E foi verificado, foi averiguado, realmente. Os 2 eunucos queriam matar o rei. O que aconteceu depois? Talvez você está aqui e você está com um problema que eu não sei, que o pastor não sabe. Estão tentando te matar, estão tentando te sufocar, estão tentando te calar, estão tentando te parar. Mas em nome de Jesus Cristo eu falo essa noite que não há ninguém que possa parar quando Deus está no controle. Quando Deus toma a rédea das nossas vidas, é só Ele que é o comandante. É só Ele quem faz e vai na nossa frente. Porque Ele é o nosso refúgio. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. E aí, Esther ficou sabendo, mandou verificar, e aconteceu que foi descoberto. Com o passar dos tempos, esse acontecimento foi escrito nos livros das crônicas. Eram tipo uns livros, uns canos, chamados pergaminos, chamavam, na época, que era escrito tudo o que acontecia no reino. E passado o tempo, o rei pegou e teve um sonho. Ele dormiu, muito cansado, ele dormiu. E aí Deus estava incomodando ele para ver o que tinha nas crônicas, que tinha muito tempo que ele não lia. E antes dele ler esse livro, Esther tinha dado um banquete. Esther chamou o rei para um banquete. Por quê? Porque Esther queria desmascarar um inimigo, aquele que era inimigo do rei. Existia um homem chamado Amã, que não gostava dos judeus. Amã era um filho cão com a pombagira que queria destruir os judeus. E ele estava preparando uma cilada para aniquilar, matar, exterminar todos os judeus. E não só de Suzã, de todas as províncias vizinhas. Por causa de Mordecai. Porque Mordecai, como é um homem de Deus e tinha vista espiritual, ele via que Amã não era uma pessoa boa. E aí, ele não se prostrava diante de Amã. Porque Amã já estava no poder. E Mordecai não era nada. Mordecai era judeu. E ele, como judeu, as pessoas não ligavam para ele. E com isso, Esther ficou sabendo de toda a história. Porque Mordecai era tio dela. E ela queria defendê-lo. Muitas vezes ninguém sabe da sua história. Muitas vezes você chora, você geme calada no seu quarto. Mas existe sim um Deus. Existe um Deus que vê as tuas lágrimas. E Ele envia um anjo para estar colhendo as tuas lágrimas. Para transformar elas em alegria para todos vocês. No primeiro banquete que Esther fez ao rei, o rei falou com ela: minha querida, o que você queres? O rei a amava tanto que o rei falou com ela que dava até a metade do reino dele para ela. Mas Esther, com o coração em Deus como ela tinha, Deus estava no controle da vida dela. Esther falou: Senhor, eu quero um outro banquete amanhã. Por quê? Porque tudo tem seu tempo.
naquele momento que ela queria